Bom, pessoal, chega de teoria, né? Vamos agora à parte de cálculo, a parte que a gente gosta, né? Engenheiro gosta. Então nós vamos para o dimensionamento de elementos estruturais de madeira, ok? Como que é o processo para o dimensionamento de peças de madeira? O processo é o seguinte: a primeira coisa que a gente faz é a escolha da peça. Eu vou escolher um tipo de madeira, uma seção para aquele tipo de madeira, um comprimento para essa madeira, enfim, escolha uma peça. E aí eu vou calcular as solicitações de projeto para essa peça. Ou seja, quais são os esforços que estão atuando ali, isso já majorado, né? Ou seja, de cálculo, né? De projeto. Então, calculando as solicitações, geralmente a gente calcula as tensões, né? Que estão atuando nesse elemento estrutural. Então, as solicitações é aquela que está atuando. Depois, eu faço o cálculo das resistências também de projeto. Então, eu verifico para aquela peça que eu escolhi qual é a resistência de projeto para aquele elemento lá. Depois, eu faço a comparação entre a solicitação e a resistência. Ou seja, eu vou comparar as tensões que estão atuando nesse elemento com o que ele pode resistir, com a resistência desse elemento. Tudo de projeto, né? De cálculo. Beleza, eu faço essa comparação então. Se as solicitações de projetos forem menores ou iguais às resistências de projeto, né, para aquela peça, ok, essa peça que eu escolhi então foi aprovada, eu posso utilizá-la. Mas se essa solicitação de projeto for maior do que a resistência de projeto, essa peça então não passou, ou seja, foi reprovada. Eu tenho que escolher uma nova peça para o meu projeto, ok? Então a comparação é feita dessa forma aí, ó. A solicitação, ou seja, o que está atuando no elemento, né, comparado com a resistência. Se o que está atuando for menor do que ele resiste, ok. Se não for, está reprovada a peça. Esse então é o processo para o dimensionamento de um elemento estrutural de madeira. Bom, e o primeiro dimensionamento que nós vamos fazer é para o esforço de compressão paralela. A compressão paralela é quando a carga atuante no elemento estrutural está aplicada na direção paralela às fibras desse elemento. Então, carga aplicada na direção paralela, nós vamos ter então uma compressão paralela. E a primeira coisa a se fazer nesse tipo de esforço é calcular o índice de esbeltez, que é o lambda. Vai ser calculado comprimento efetivo do elemento estrutural dividido por raio de giração. O raio de giração ele é calculado raiz da inércia daquela seção dividido pela área de seção. Isso tem que ser feito para ambas as direções, direção X e direção Y. Inclusive a inércia vai mudar em cada direção, né? Na direção X você vai ter uma inércia, na direção Y vai ter uma outra inércia. Mas se a seção for retangular, eu posso simplificar esse cálculo utilizando essa formulazinha aqui, ó. O índice de esbeltez lambda é 3,464 vezes comprimento efetivo dividido por H. Esse H é relativo à inércia, né? Relativo à inércia, ou seja, em cada direção eu vou ter um H diferente. Para a direção X, o H é o lado X. Para a direção Y, o H é o lado Y, ok? Então eu calculo para as duas direções aqui. Se a seção for circular, o índice de esbeltez pode ser calculado aqui, ó. 2 vezes o comprimento efetivo dividido pelo raio, né? Metade do diâmetro aí da seção circular. Se eu for usar esses dois casos aqui, eu não preciso usar esse aqui, tá? Esse é geral, esse aqui vale para circular, para retangular, para qualquer situação. Esse aqui é específico, né? Só para retangular e só para circular.
Para que eu vou precisar desse índice de esbeltez? Para me classificar essa peça. Daqui a pouco eu vou explicar como nós vamos classificar essa peça aí, ok? Bom, só relembrando, né, de matérias anteriores que vocês já viram isso aí, como por exemplo em remo, né? Até em concreto armado também utiliza, tá? Comprimento efetivo, só relembrando. O comprimento efetivo vai ser igual ao comprimento real da peça se os vínculos de extremidades forem engastado, 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 rotulado ou rotulado, rotulado. E o comprimento efetivo, também chamado de comprimento de flambagem, tá? Comprimento efetivo ou comprimento de flambagem vai ser 2 vezes o comprimento real da peça se os vínculos de extremidade forem engastado livre, tá? Somente nesse caso que você dobra o comprimento. Nos outros casos é igual, tá? Isso aqui vale para madeira, tá? Para os outros elementos estruturais isso aqui é um pouco diferente, né? Isso aqui é um pouco diferente. Para madeira vale essa situação aqui. Então esse comprimento efetivo é que você vai usar aqui ou vai usar aqui e aqui, né? Dependendo de qual você adotar aí, ok? Então esse índice vai ser importante para a gente classificar as peças, ok? Depois de ter calculado o índice de esbeltez, eu vou saber se essa peça é classificada em curta, medianamente esbelta ou esbelta. Se esse índice de esbeltez calculado for menor ou igual a 40, a peça é curta. Se a peça é curta, nós vamos fazer a verificação do estado limite último comparando as tensões solicitantes com as tensões resistentes. Então aqui a gente tem, ó, tensão de compressão na direção paralela de projeto comparado com a resistência à compressão paralela de projeto. Como que eu calculo essas duas tensões? Bom, a tensão de compressão é o que vocês estão acostumados. Tensão é carga sobre área, né? Então a tensão de projeto é a carga aplicada, nesse caso é carga majorada, né? Ou seja, de projeto ou de cálculo, né? Carga dividida pela área da seção. Aqui eu tenho então a tensão solicitante do elemento. Um detalhe, a carga de projeto, né, a ND, vai ser igual à carga característica, que é o que vai aparecer na questão, né? Carga característica multiplicada pelo coeficiente de majoração. O coeficiente de majoração nesse caso é de 1,4, igual ao de concreto, né? 1,4. Então aqui eu tenho a tensão de compressão de projeto. E a resistência? O FCOK é a resistência à compressão paralela característica, ou seja, isso é o que é fornecido para a gente. Então isso aqui foi feito um ensaio no laboratório, né? E a gente vai ter em mãos esse valor aqui. Eu vou dividir essa resistência à compressão característica aqui pelo fator 1,4, né? Porque eu vou dividir, não multiplicar, porque as resistências são minoradas, os esforços são majorados, né? Mas a resistência é minorada. Além de dividir isso aqui, eu vou multiplicar por um outro fator aí, chamado CAMOD, né? Coeficiente de modificação, tá? Esse CAMOD, ele é o produto de 3 CAMODs. CAMOD 1, CAMOD 2, CAMOD 3. O valor de cada um desses 3 CAMODs aqui é tabelado pela NBR 7190. É a tabela 14. Mas eu vou colocar também no resumo para vocês aí, tá? Essas 3 tabelas aqui dos CAMODs. Então, multiplicando os 3, eu tenho o valor do coeficiente de modificação, CAMOD. Jogo aqui, então, eu calculo a resistência à compressão paralela de projeto. E aí faço a comparação. Se isso aqui for menor ou igual a isso aqui, ok, está aprovada a peça. Se isso aqui for maior do que isso aqui, essa peça não foi aprovada, não passou nos testes, né? Então, para peça curta, onde o índice de esbeltez foi menor ou igual a 40, o processo é esse aqui. Simplesinho, né?